Agora, no Jornal da Nova, entrevista. Salatiel, bom dia para você, bom tê-lo participando aqui da nossa programação. Eu me lembro que você já esteve conosco aqui ao vivo, nos estúdios, a gente falou muito, né, desse momento conturbado, que aliás já vem de algum tempo, hein, desde o início dessa administração, que muita coisa acontece. Eu não sei como é que fica a cabeça do leitor, do ouvinte, para as pessoas que acompanham as mais diversas ferramentas dentro aí de um cenário, né, em termos de plataformas digitais, mas enfim, melhor que haja esse processo de divulgação, porque aí cada um faz o seu próprio, cria a sua própria opinião a respeito de tudo que está acontecendo. Agora você, Salatiel, particularmente, que está à frente aí do Sindicato dos Servidores, você deve estar vivendo um momento assim de muita, eu não vou chamar de ansiedade, mas sim de expectativa por conta do que possa acontecer amanhã e até futuramente, quem sabe, numa sessão ordinária ou extraordinária, numa possível cassação aí do prefeito, né? Pois não. Moreto, antes da gente começar a entrevista com o Salatiel, só informando os nossos ouvintes que acabou de ter um acidente aqui próximo no trevo da Vida. Aqui que o trânsito está complicado com um acidente agora. Acesso ao Sorocaba-Votorantim. Daqui a pouco o nosso Carlinhos Nau nos traz detalhes e informações. Salatiel, a gente só abriu esse parênteses aí por conta da... Sabe como que é o rádio, né? Com essa audiência toda, enfim, sempre há necessidade para isso. Mas enfim, Salatiel, qual é o sentimento nessas horas que antecedem uma sessão importante que tem a ver aí com a cassação do prefeito da cidade de Sorocaba? Bom dia para você, Salatiel. Bom dia, Alexandre. Bom dia aos ouvintes da Nova Tropical, servidores públicos. A questão, o que está acontecendo nessa semana, para que o ouvinte possa entender, o meu embate com o governo municipal não é nada pessoal em relação ao prefeito José Crespo. Eu sou presidente de um sindicato de 11 mil servidores, cujo, entre aspas, o patrão é o prefeito. Sim. E desde quando o prefeito entrou, ele quis retirar direitos dos servidores, deixou de repassar a inflação. Então, óbvio que como presidente de um sindicato, eu tinha que fazer um enfrentamento, tinha que fazer o debate, a discussão, fazer as manifestações, o que é normal de um sindicato e o que se espera de um sindicato. Portanto, esse embate que existe entre a pessoa do presidente do sindicato com o prefeito, repito, não é nada pessoal, partidário, é apenas porque eu represento uma categoria a qual ele é o chefe, né? Então, é isso que vem desenrolando todo esse tempo. Tentativas de diálogo já tive várias com o governo, mas o governo fechou as portas para isso, né? Aí o que acontece? No começo desse ano, vários servidores públicos trouxeram para mim denúncias de que Tatiane Poles estaria trabalhando indevidamente no Paço Municipal. E claro que, para proteger o direito do trabalhador, do servidor público, eu fiz a denúncia. Essa denúncia se transformou num inquérito policial. Esse inquérito policial se transformou numa CPI, da vereadora Yara e Fernanda. Essa CPI se transformou numa comissão processante, cujo relatório final foi apresentado nesta semana, 2-1 pela cassação do prefeito, e amanhã, quinta-feira, a partir das 13 horas, vai ter essa sessão para decidir se cassa ou não o prefeito. Agora, Salatiel, vamos lembrar o seguinte aqui, tá? Você, na condição de responsável aí pelo sindicato, obviamente que buscar os direitos, né, dos funcionários públicos, enfim, sempre foi uma briga, né, no bom sentido. E isso não é particularmente com o atual prefeito. Isso foi lá atrás com Renato Amari, com Vitor Lippe, com Panuzzi e tantos outros. Você está no seu direito, está no seu papel. O que talvez fuja um pouco de qualquer tipo de prognóstico é essas possíveis irregularidades que, na visão de vocês, e particularmente na sua visão, elas ocorreram nesta administração. Então a coisa chegou nesse ponto de envolver polícia, de envolver inquérito, uma comissão processante por conta de possíveis irregularidades. Talvez esse seja o grande diferencial se fizermos um comparativo com outras administrações, ou não? Sim, concordo. É isso, né? É isso, né? Porque, veja bem, no governo Panunzio, nós tivemos um problema
de repasse de inflação. Inclusive, fizemos 4 dias de greve, fizemos uma passeata pacífica até a casa do prefeito. Sim. E nada aconteceu no aspecto dele vir até a rádio ou vir até o sindicato. Não, ele compreendeu, achou que não deveríamos ter feito, óbvio, mas compreendeu. Sentou, negociou, conseguimos ampliar o índice na época de reposição da inflação, né? Mas no governo Crespo, além destes problemas, ainda existem outros a qual o servidor passa, né, como você bem falou, que acabou indo para a polícia. Né? Outra coisa, nós como servidores, como população e servidores, também temos a obrigação de zelar pelo dinheiro público, tá certo? Então, quando você vê, por exemplo, Alexandre Moreto, o prefeito, gastar 20 milhões com publicidade, 9 milhões com apostilas do SESI sem necessidade, e retirar a cesta básica de 3 mil aposentados, onde a maioria ganha salário mínimo, então é lamentável esse tipo de coisa, né? Então, existe uma série de fatores que estão levando à cassação do prefeito. Não é só essa denúncia que foi feita, entende? Ô Salatiel, vamos tirar a questão do falso voluntariado e dessas situações que você acabou de nos colocar há instantes atrás aqui. Se você não estivesse brigando por isso, entre aspas, né? Quais os direitos dos servidores que você estaria brigando? Eu sei que está no contexto aqui, concordo com você. Mas não fosse isso, a sua briga hoje, o seu diálogo, a sua relação hoje com a administração, seria só na questão aí salarial, por exemplo? Não. Veja bem, o prefeito, ele mensalmente encaminha para a Câmara Municipal projetos do Executivo retirando direitos. Então nós temos que estar o tempo todo atentos e articulados com a Câmara Municipal para que não passe pela Câmara um projeto que retire direitos trabalhistas. Tá, então isso está na sua pauta também. Hoje não é só uma questão de ficar, entre aspas, dando o que vai acontecer na sessão de amanhã e lá na frente, quem sabe, uma sessão para uma possível cassação. Não. E outra coisa, ele instituiu uma avaliação individual do servidor público. Sim. A questão de 20 dias atrás. Inclusive, neste mês de agosto, os servidores estão sendo avaliados. Nós discordamos dessa avaliação, tá? Porque é uma avaliação que avalia apenas o servidor. E no nosso entendimento, o servidor público precisa e pode ser avaliado. Mas a avaliação que ele tenta fazer é punitiva. Nós pensamos que a avaliação, ela não pode ser só individual, ela tem que ser do ambiente de trabalho também, tá certo? Que a gente chama de avaliação de 180 graus. Aí, Salatiel, eu te pergunto, me perdoa, não quero cortar o seu raciocínio, mas quero te dar mais argumentos aí. A partir do momento que o foco é o falso voluntariado, é o que vai acontecer amanhã e lá na frente a gente não sabe, você não deixa essa porta ainda mais trancada para discutir outros assuntos que são pertinentes também, é o dia a dia do servidor? Não, veja bem, eu não posso aceitar chantagens do governo. Sim. Né? Você não faz uma denúncia e nós fazemos isso. Isso aconteceu em algum momento ou não? Você recebeu esse tipo de proposta, entre aspas, ou não? Em momento algum, né? E eu acho que isso é o que incomoda muito ao governo, porque o sindicato servidor, desde o início, seja do governo Panunzio quanto do governo Crespo, nós nunca demos a permissão de que se chegasse até nós qualquer tipo de negociação, entendeu? Cargos na prefeitura, indicação disso, daquilo outro. Não, nada foi negociado, absolutamente nada foi negociado, e nem demos lado para que chegasse essa proposta. Nós não trabalhamos dessa forma. O fato é que cometeu-se um erro ao contratar-se uma voluntária de forma indevida, isso é um erro. Nós estamos tentando dialogar com o governo em relação à avaliação do desempenho, em relação a esses projetos que retiram direitos dos trabalhadores, e também nesse segundo semestre, pensando já na reposição da inflação do ano que vem, porque nós temos 10% de inflação atrasada. Tá? Então, então, nós temos uma pauta de reivindicações, uma pauta de trabalho que não está focada na cassação do prefeito, não está focada na questão do voluntariado. Esse é só uma parte do processo. Entendi. Mas, como já disse em outros veículos, e repito aqui,
para nós, se o Crespo continuar a partir de quinta-feira, para nós é tranquilo no aspecto de sentar, dialogar, conversar e negociar. O que nós não podemos é passar mais 1 ano e meio, né, nessa perseguição de servidores, seja quem for o futuro governo. É isso que a gente pensa. Tá. Então a gente é bem profissional nesse aspecto. Tá. Existe uma exceção que pode caçá-lo ou não, mas se não for caçado, nós temos outras questões para serem resolvidas da nossa categoria e da população. Tá, é aí que eu quero chegar. Em não sendo caçado, se os vereadores entenderem que o momento não é esse, que decidam por uma outra situação que não seja a cassação, não fica uma coisa assim, tipo, olha, eu estou dizendo na cabeça daqueles menos informados, ou até mesmo na cabeça, Salatiel, você sabe do que eu estou falando, daqueles mais tendenciosos, tá certo? Aqueles que apostam pela irregularidade, aqueles que apostam no problema, não na solução. Não vai ficar na cabeça dessas pessoas o seguinte, olha, o Salatiel não tinha razão nas suas argumentações. Não fica essa sensação para você, não? Não, para mim não fica, porque as argumentações da denúncia elas são muito claras. Porque se elas não fossem, a Polícia Civil, que é um órgão extremamente sério, não tinha aceito o inquérito policial. Concordo com você. Tá? Inclusive, não só foi aceito o inquérito policial, como o doutor Carriel, delegado seccional de Sorocaba, nesta semana, concluiu e encaminhou para o Tribunal de Justiça, indiciando o prefeito em crime. Né? Então, isso é muito sério. Então, para mim, se o prefeito não for cassado, eu entendo que seja uma questão política, e não que a premissa da denúncia tenha sido falseada. Tá? Então, para mim, é muito tranquilo se ele não for cassado. Não entendo que as pessoas farão essa leitura de que a minha denúncia foi uma denúncia falsa. Né? Eu acho que a Polícia Civil é um órgão muito sério e não daria crédito a uma denúncia, não é, se ela não tivesse um fundamento. Nós estamos conversando com Salatiel Hergesel, responsável pelo Sindicato dos Servidores Públicos, indignado que está com essa defesa que foi montada, defesa do prefeito José Antônio Caldini Crespo, protocolada pelo seu advogado, doutor Márcio Leme. Desses pontos todos que estão colocados nessa defesa, não é? O que mais deixou você indignado, Salatiel? O que mais me deixou indignado foi as mentiras as quais o Dr. Márcio Leme coloca no relatório final e não coloca como suposição. Ele afirma que eu tenho conluio com empresários para tirar o Crespo, né? Ele afirma que eu sou candidato a vereador, por isso eu tenho interesse ao poder. Ele faz essas afirmações, né? Afirmações das quais ele vai ter que provar isso judicialmente. Né? Você recorre então, você processa, você cria uma situação nesse sentido. Eu estou lendo aqui, provas produzidas sob encomenda. Aqui também é uma afirmação, né? Isso, ele afirma o tempo todo que ele afirma o tempo todo que eu, mais uma pessoa, mais um empresário aí, que ficou fora da licitação, que na verdade eu nem conheço, né? Nunca vi pessoalmente essa pessoa, de que eu e mais esse empresário, eu pelo poder e para ser vereador o ano que vem, esse empresário por vingança, eu me juntei com essa pessoa para tirar o prefeito Crespo. Quer dizer, é uma loucura essa história que foi criada, tá certo? Tá então, como ele coloca na defesa como uma afirmação, a minha advogada já está preparando uma ação de reparo de danos morais, as quais ele vai ter que comprovar que houve esse conluio, que na verdade nunca existiu, né? Eu acho que em Sorocaba hoje, de cada 100 pessoas, 97 pessoas querem a cassação do prefeito. Quando você... Então, perdão, vai lá. Não é uma questão minha, pessoal, de vingança, né? É de erros que ele vem cometendo e tem que pagar por esses erros. Tá certo. Quando você faz esse tipo de cobrança e vai colocar a sua profissional, a sua advogada aí no contexto, aí é o Salatiel Hergesel que está falando ou é o sindicato? Não, aí é o Salatiel Hergesel, e é bom que se explique de que todo o processo ocorreu fora do sindicato. Sim. Nós temos advogados nos sindicatos que atendem os servidores. Temos 5. Mas
A minha advogada é a doutora Bianca, uma advogada particular, que eu pago particularmente para tratar deste assunto específico. Não tem nenhuma relação com o sindicato, é a pessoa do Salatiel Hergesiel. Tá, eu estou vendo aqui responsabilidade, sem nenhum compromisso com os servidores públicos municipais e com os cidadãos sorocabanos. Aí eu te pergunto, Salatiel, como é que está a sua relação hoje, independente de ser o presidente de um sindicato tão importante, mas como é que é o dia a dia quando você se depara com amigos, com pessoas do seu relacionamento social, enfim, como é que eles veem o Salatiel hoje? Aliás, eu não sei se eles conseguem separar o presidente do sindicato e a pessoa, o professor, diretor de escola, enfim, Salatiel. Como é que é isso na cabeça deles? Fica aquela sensação, pô, é esse cara que está atrapalhando, é esse cara que está brigando, é esse cara que não deixa a administração acontecer. Em algum momento tem esse tipo de reação por parte das pessoas ou você está tranquilo nesse aspecto? Não, Moreto, ao contrário, eu estou muito tranquilo, tenho recebido apoio da categoria dos servidores. Sim. Depois que houve essas divulgações, que eu divulguei também a minha nota ontem, pode observar no meu Facebook particular e tudo mais, os servidores apoiando, dizendo que é um absurdo o prefeito querer desmoralizar o denunciante, né? Eu como presidente do sindicato, então eu tenho recebido total apoio da categoria, não recebo críticas, recebo sim, como disse, apoio das pessoas, que na verdade estão todas, não é, fartas desse governo, né? Então a gente tem recebido apoio sim. Eu digo o seguinte, Salatiel, o momento político que Sorocaba está vivendo já de algum tempo não é dos melhores, e isso tem repercutido até mesmo em outras esferas. Já tive informações de que deputados em nível estadual, estou falando da Alesp aqui, da Assembleia Legislativa, quando discutem isso, eles acabam rindo por conta de tudo que está acontecendo. Não está sendo diferente em termos de Congresso, envolvendo deputados e senadores. Isso é muito triste para uma cidade tão promissora como Sorocaba, e você sabe do que a gente está falando, porque a gente gosta muito da cidade de Sorocaba. Estou aqui em Votorantim prestando serviço por aqui, de uma maneira assim bem involuntária, mas está conurbado e a gente sabe que a sensação e o sentimento é o mesmo. Mas a colocação que eu vou te fazer é o seguinte: vivemos esse drama em 2017, a gente teve uma cassação, depois o prefeito recorreu, acabou retornando, aí foram 42, 43 dias com a Jaqueline à frente, não é, a vice-prefeita, também sem espaço em termos administrativos, sem muita função, o que a gente lamenta também isso, só que ela passou por um processo parecido não tem muito tempo. E aí, se foi político ou não, o que os vereadores definiram é que ela deveria continuar na condição de vice. Naquele momento, você tinha que tipo de comportamento? O que você achou de tudo que aconteceu? Também foi uma questão política ou foi uma questão um pouco mais técnica? E é muito diferente do que pode acontecer amanhã, na sua opinião, Salatiel? Eu acredito que sim. De verdade, eu li todo o processo da Jaqueline, também acompanhei, assim como do Crespo, e não havia a possibilidade de afirmar a questão lá que tinham colocado do marido de aluguel dela, até porque não havia um controle efetivo da portaria do condomínio. Então, não teve provas contundentes que provasse que ela estava utilizando-se de uma pessoa, de um servidor fora do seu horário, dentro do seu horário de trabalho. Não houve provas sobre isso, né? É diferente, por exemplo, do julgamento, da acusação feita ao prefeito Crespo, né? Existem provas de sobra de que Tatiane Polis ocupava o sexto andar, ocupava o quarto andar onde funciona a SECOM, dava ordens, né, fazia papel de servidora, sem ser concursada, sem ser comissionada e sem ser voluntária, o que significa usurpação de função pública. Entendi. Então, não é o fato que houve um pedido de cassação da Jaqueline e um do Crespo, que os dois deveriam ser condenados e que os dois deveriam ser acusados. Eu acho que isso é uma leviandade pensar desta forma. Tem que se analisar o fato que ocorreu com ela e com ele. Então não dá, em suma, não dá para colocar na mesma vala duas pessoas as quais uma não se provou nenhuma irregularidade e o outro se prova muitas irregularidades. Tá certo. Salatiel, você tem todo um processo de percepção, quem o conhece sabe como é que você trabalha, só que por outro lado você tem também algumas fontes das quais você preserva e a gente também respeita isso, né? Você vai saber o momento de
de avançar nesse aspecto. Enfim, você sabe do que eu estou falando aqui. Agora, isso tem lhe trazido aí, de repente, alguma pressão, alguma ameaça, inibição, enfim, ou normal, vida que segue? Como é que está a sua vida nesse aspecto? Não, a minha vida está normal. Nós temos uma diretoria formada por 11 pessoas. Sim. A nossa diretoria está toda coesa, apoiando esse trabalho que nós estamos fazendo como presidente. Temos um conselho também deliberativo formado de 20 pessoas que também apoiam esse trabalho que nós estamos fazendo. Né? Não tenho recebido nenhuma ameaça externamente. Né? Já recebi, meses atrás, telefonemas de madrugada, números privados, mas também nunca atendi. Né? Eu estou muito tranquilo nesse momento, né? Repito, sendo apoiado e tanto pelos membros do sindicato quanto pela categoria. Então, eu aguardo amanhã esse julgamento e, como eu disse, seja qual for o resultado, segunda-feira é vida que segue e quem estiver lá no governo municipal, nós vamos procurar sentar para tentar poder caminhar esse 1 ano e meio que falta com um mínimo de paz entre as partes. Tá certo, Salatiel, vamos fechar da seguinte maneira, vou te dar o tempo suficiente para que você faça as suas ponderações finais, qual é a sensação não só do presidente do sindicato, mas do cidadão, Salatiel Agezel aqui conosco, mas que você nos diga também o seguinte, não é? O que você pensa, tá, em termos administrativo para a cidade de Sorocaba, correto? A partir de amanhã, por exemplo, em termos de atuação. Porque você disse bem, independente do que aconteça, é vida que segue e você tem aí as suas ações muito bem definidas, planejadas, né? Você tem algo que possa trazer, talvez, uma situação parecida com essa, mais escandalosa, ou paramos por aí? Esse é um ponto. E um outro ponto que eu quero discutir com você é a questão da mídia. Você tem se utilizado de todas as mídias, redes sociais, você tem a sua, evidente, a própria aí, e isso repercute muito, porque as pessoas param para te ouvir, para te acompanhar, aquilo que você está pensando, a ação, as atitudes que você vem tendo. Só que entre esses órgãos que vez ou outra você busca, você tem aquele que tem uma tendência muito grande, né, em relação a possíveis diferenças com a administração e até uma questão pessoal com o próprio prefeito. Essa é uma questão. E você vai para uma outra mídia que o apoio é muito grande em relação à pessoa José Antônio Caldini Crespo. Nesse aspecto, você encontrou um equilíbrio ou também teve dificuldades, Salatiel? Acho que você entendeu a minha colocação, né? Entendi. Olha, Alexandre, eu não pauto a minha fala neste ou naquele órgão de divulgação por ser a favor, por esse órgão de imprensa ser a favor ou contra o Crespo. Que bom ouvir isso de você, Salatiel. Fico muito feliz em ouvir isso, viu? Isso. Eu falo para a Nova Tropical, para Cruzeiro, para Ipanema, para Cacique, eu falo o que eu penso e o que eu acho. Eu não moldo o meu discurso conforme a linha da rádio ou da imprensa. Sim. Se a rádio acha que não deve me ouvir, porque o que eu vou falar não está de acordo com o que eles pensam, aí é uma escolha do órgão de imprensa. E aí você respeita? Eu respeito. Eu não moldo, repito, eu não mudo o meu discurso para poder estar nesta ou naquele órgão de imprensa. Isso, para mim, é ponto final. Em relação ao que possa vir a acontecer, veja bem, não há intenção nossa e não há motivo hoje de se criar uma nova comissão processante por algum assunto. Agora, também não podemos, se vir a acontecer daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, um erro absurdo do prefeito, não abrir nova comissão. Não é? Não podemos fechar os olhos aos erros, não é? Porque a cidade está desgastada. Como eu já ouvi de algumas pessoas dizendo, não vamos mais votar comissão processante aqui. Ora, isso é dar carta branca ao prefeito para que ele cometa todos os erros que ele quiser até o final do seu mandato. Né? Eu acho que a gente temos que ter cautela nisto. Eu vejo assim, Moreto, nós temos, com a permanência do Crespo, temos mais 1 ano e meio de governo. Sim. E eu sou absolutamente contra o discurso de alguns que dizem é melhor o Crespo ficar, porque assim ele sangra até o final,
E fica mais fácil para nós, candidatos à prefeitura, abater no Crespo porque ele sangrou até o final. Já ouvi esse tipo de comentário, Salatiel, já ouvi isso. Eu sou extremamente contrário a isso, porque um ano e meio é muito tempo para quem está precisando de um exame médico, de uma cirurgia, está precisando de uma vaga na creche. Então, para quem, repito, é político, está no ar-condicionado, né, preparando a sua campanha para 2020, é muito bonito ver o adversário sangrar. Só que junto com esse adversário tem uma população morrendo junto. Para a cidade não é um bom negócio, né? Para as pessoas não é um bom negócio. Então, se você quer ser um político sério, você não pode permitir que um governo sangre a população por mais um ano e meio. Ô Salatiel, deixa eu lhe fazer a última colocação, e é bacana conversar com você, porque você é muito convicto nas coisas que coloca, está muito bem esclarecido e por dentro de tudo, está fundamentado nas coisas que está colocando, não é à toa que nós estamos desenvolvendo essa entrevista aqui. Cada rádio tem a sua linha, correto? Na Nova Tropical a gente desenvolve um jornalismo em cima dos fatos, mesmo que ocorra às vezes, vez ou outra, uma opinião, é em cima daquilo que está acontecendo. A gente não cria nenhuma situação nova que é para não confundir a cabeça do ouvinte. Mas o ouvinte tem o seu próprio poder de interpretação. Então eu fico imaginando que algumas pessoas devam estar pensando isso é hipotético, você sabe o que eu quero dizer aqui. Olha, então é assim, tivemos a cassação ou não tivemos a cassação e vamos considerar que não haja essa cassação, tá certo? Alguém deve estar pensando assim, pera um pouquinho, neste arsenal que tem aí o Salatiel, o que será que vem a partir de sexta-feira? Isso te preocupa ou não? Você vai continuar agindo como vem fazendo em função até da responsabilidade que você tem à frente de um sindicato tão importante? Veja bem, se eu tivesse um motivo de vingança pessoal à pessoa do Crespo, e ele não fosse cassado, a partir de sexta-feira eu ia buscar mais elementos para continuar a minha vingança à pessoa dele. Hoje não tem, Salatiel? Hoje não tem. Não existe vingança. Que bom, não existe vingança alguma. Não existe. O que existe é um governo que não dialoga, que comete erros, tá certo? Que comete erros, inclusive a relação dos servidores públicos, foi o caso da Tatiane Polis, por isso que ele está sendo julgado, tá certo? Por isso que foi feita a denúncia. Se eu fosse fazer denúncia do Crespo por vingança, por coisas que ele disse na rádio contra a minha pessoa e os servidores, eu tinha feito 10, 15 aberturas de inquérito policial e não fiz nenhum. O Salatiel, por conta disso tudo que está acontecendo, já teve algum inquérito, algum processo aí sobre a sua pessoa ou não? Ele já me processou por 2 vezes, está em andamento, porque por eu me expressar e escrever exatamente o que eu penso e aquilo que acontece, ele se sentiu ofendido e recorreu na justiça, não é? Aqui na primeira vara, o juiz entendeu que eu usei uma frase realmente que não devia, mas eu estou recorrendo a essa sentença. Por outro lado, eu até hoje não abri nenhum processo contra ele, diante de todas as bobagens que ele já falou, seja para mim, seja para o servidor. Cada um tem uma forma de encarar a política. E você está tranquilo nesse sentido? Eu estou dizendo isso porque hoje veio a notícia de que o vereador Hudson Pesina acabou sendo processado e perdeu em função de coisas que teria dito até em off, sei lá, de alguma maneira que alguém captou, né, contra a própria Tatiane, né? Na verdade é assim, Moreto, eu estou muito tranquilo, porque quando eu fiz o meu texto e citei essa frase, a qual o juiz achou que eu não devia ter colocado, foi dentro de um contexto todo, não é? Não foi o objetivo de ofender pessoalmente, foi dentro de um contexto todo, e também foi uma resposta a uma acusação que ele fez muito mais grave, né? Que eu deveria também ter recorrido na justiça. Mas eu acho assim, nós somos pessoas públicas, estamos na política, né? É aquela história, entrou na chuva para se molhar, né? Inclusive o juiz, num dos despachos, diz isso ao prefeito: você é homem público, você sabia que ia receber críticas, né? Então é assim, eu também sei que eu sou um homem público, vou receber críticas. Agora, todas as críticas que eu recebo, eu vou incomodar a justiça pedindo dano morais, eu acho que seria um absurdo isso tudo. Diferentemente do que o Dr. Márcio fez, que é colocar de forma afirmativa que eu fiz uma trama. Isso é muito sério, tá?
Agora, o prefeito é um desequilibrado. E pronto, vou na justiça porque o Salatiel me chamou de desequilibrado. É isso que ele faz, entende? Por coisas mínimas ele procura a justiça, né? Enquanto devia, ele como homem público, saber que essas coisas acontecem, saber filtrar isso e saber que existe uma questão muito mais importante que é a população, que é os servidores que atendem a população, né? E deixar essas coisas pequenas de lado. Tá certo. Ô Salatiel, você fez humanas ou fez exatas? Oi? Você fez humanas ou fez exatas? Rapaz, eu fiz matemática, eu fiz biologia e depois fiz mestrado em educação, né? Tá certo. De tudo repente... um pouco, uma mistura de tudo. Tá. E leio o que aparecer na frente aqui, eu leio. Tá, tem hora que você pensa assim, pô, se eu estivesse na direção de uma escola, como um coordenador, como um diretor, como um professor, não estava vivendo essa situação toda. Vez outra passa isso pela sua cabeça ou não? Seria mais leve a vida para você ou não? A vida poderia ser mais leve, mas eu brinco assim, Alexandre, quando a gente toma um certo grau de consciência crítica da vida e você não se coloca a serviço, se você não se coloca a serviço para realizar essa crítica que você tem, você pode ficar lá no seu terreninho, carpindo, plantando mandioca, aposentando lá, quietinho, só que a tua consciência não vai te dar paz. Aí vira omissão, né? Exatamente. Tá certo. Salatiel, grande abraço, portas abertas para você sempre, tá bom? Alexandre, agradeço você, os ouvintes da Nova Tropical, e quando precisar, só entrar em contato. Maravilha. Ótima quarta-feira para você. Obrigado, igualmente. Você ouviu o Jornal da Nova Tropical em 105,9. Tenham todos um bom dia.